Se você está envelhecendo rápido, não é azar. É erro. Pequenos hábitos que você repete todos os dias achando que está se cuidando, mas que, na verdade, estão acelerando o seu envelhecimento em até 10 anos. E se você não parar agora, nenhum creme vai dar conta depois. Para quem sente que já tentou de tudo e nada muda, eu deixei um caminho mais direto aqui na descrição e também no comentário fixado. Tá tudo explicado lá, tem um erro que quase todo mundo comete, todos os dias, achando que está fazendo o certo. E é justamente isso que me preocupa, porque ele é discreto, culturalmente aceito e socialmente incentivado. Mas destrói seu colágeno como uma máquina. Estou falando da exposição à luz, especialmente à luz visível, emitida por telas. Sim, aquela luz azul do celular, do computador, da TV. Ela entra pela pele e ativa um processo chamado estresse oxidativo, que fragmenta as fibras de colágeno como se estivesse cortando um fio por dentro. O problema é que, diferente do sol, a luz artificial está presente o tempo todo, no trabalho, no lazer, no quarto e, o pior, sem nenhum tipo de proteção, porque muita gente ainda acredita que protetor solar é só para sol forte. Isso é ultrapassado. A luz artificial também penetra nas camadas profundas da pele, acelerando o aparecimento de manchas, linhas finas, flacidez e textura irregular. É uma inflamação silenciosa que vai te envelhecendo 10 anos sem você perceber. No consultório, quando vejo pacientes com pele cansada, opaca, com sinais precoces de envelhecimento, uma das primeiras coisas que eu investigo é o tempo de tela. E quase sempre bate com o quadro clínico. Por isso, além dos tratamentos tópicos, eu introduzo antioxidantes específicos, como a astaxantina, o piquenogenol e a vitamina C estabilizada, para neutralizar os danos dessa luz constante. Também oriento o uso de filtro solar com proteção contra a luz visível. Sim, eles existem, mas nem todos têm essa tecnologia. E recomendo aplicar inclusive dentro de casa, porque não é sobre proteger do sol. É sobre proteger sua pele da vida moderna. Esse erro, quando corrigido, já transforma completamente o ritmo do envelhecimento. Mas ele é só o começo. O próximo erro é ainda mais sorrateiro, porque vem disfarçado de autocuidado. Tem um hábito que parece inofensivo, até saudável à primeira vista, mas que tem envelhecido mais peles do que qualquer outro fator que eu vejo no consultório. É o jejum prolongado e mal orientado. E não, eu não estou falando de jejum intermitente bem feito. Estou falando daquela rotina de pular o café da manhã, viver só de café preto até meio-dia, comer pouco e tarde, achando que isso vai te deixar mais magra e mais jovem. Isso é um tiro no colágeno. Quando o corpo entra em privação prolongada e repetida, ele aciona um mecanismo de alerta que afeta diretamente a pele. A produção de colágeno despenca, os níveis de glicose e cortisol oscilam, e o tecido cutâneo começa a se degradar mais rápido. Porque a pele, ao contrário do que muitos pensam, é um órgão faminto por nutrientes, especialmente pela manhã. Se ela não recebe o que precisa, ela começa a roubar energia de outros sistemas. E o resultado é visível: pele fina, pálida, opaca, com linhas finas cada vez mais evidentes. Eu vejo isso o tempo todo. Mulheres que fazem dietas restritivas por semanas e de repente notam que envelheceram 5 anos no rosto. Não é impressão, é bioquímica. E o que mais me incomoda é que muitas dessas estratégias vêm embaladas como saudáveis. Mas o corpo não mente, e a pele muito menos. Quando ela começa a colapsar, é sinal de que suas reservas estão acabando. E juventude, infelizmente, não se estoca. Se consome, se perde, ou se recupera com estratégia. Quando ajustamos a alimentação, equilibramos o jejum com refeições ricas em aminoácidos, vitaminas e antioxidantes, a diferença é absurda. O colágeno volta a ser produzido, a pele ganha densidade e o viço reaparece. Tudo isso sem procedimentos invasivos, só com suporte bioquímico adequado. Só que não adianta nutrir bem por dentro e sabotar tudo por fora. E é isso que acontece com o próximo erro, talvez o mais comum de todos. Eu já perdi a conta de quantas vezes uma paciente chegou aqui dizendo: "Doutora, eu uso tudo que é bom, e mesmo assim, minha pele só piora." E aí, quando eu peço para me mostrar o que exatamente ela está usando, vem o problema. Rotinas com 8, 10 passos, produtos sem sinergia, combinações que irritam, inflamam e destroem a barreira da pele. É skincare demais, conhecimento de menos. E isso envelhece mais do que o tempo. O erro não está no produto em si, mas na forma como ele é usado. Já vi gente passando ácido todos os dias, sem pausa,
sem proteção solar adequada. Já vi gente usando esfoliante físico toda semana em pele sensibilizada. Já vi niacinamida com vitamina C ácida, retinol com ácido glicólico, tudo misturado. E achando que está se cuidando. Na verdade, está ativando um processo de agressão constante que o corpo interpreta como estresse. E o estresse envelhece. O que acontece nesses casos é o colapso da barreira cutânea. A pele perde água, perde óleo, perde proteção. E quando essa barreira enfraquece, entra a bactéria, entra a poluição, entra a luz e entra o caos. Resultado: mais manchas, mais rugas, mais sensibilidade e uma aparência cansada, por mais que você esteja tentando fazer o melhor. É como tentar apagar fogo com gasolina. Por isso que no consultório, a primeira coisa que eu faço é enxugar a rotina. Menos passos, mais estratégia. Limpeza, hidratação, proteção e 1 ou 2 ativos específicos, usados com inteligência. Quando a pele volta ao equilíbrio, ela responde. Ela entende, ela se organiza, porque a pele não precisa ser agredida para mudar. Ela precisa ser compreendida. Só que mesmo a melhor rotina de skincare falha se o corpo, por dentro, estiver fora de sintonia. E é aí que entra o próximo erro, que poucas pessoas ligam à pele, mas que tem impacto direto no seu envelhecimento. Sua pele é um espelho fiel do que acontece com seus hormônios. E quando esse sistema entra em desequilíbrio, mesmo que leve, o reflexo vem. Vem em forma de rugas finas, ressecamento, queda de elasticidade, perda de volume e uma expressão que parece mais cansada do que você realmente está. O que muita gente não sabe é que o envelhecimento hormonal começa muito antes da menopausa. E ele acelera, em silêncio, a perda de colágeno. O estrogênio, por exemplo, é um dos hormônios mais importantes para a manutenção da juventude da pele. Ele regula a hidratação, a vascularização, a firmeza e até a espessura do tecido cutâneo. Quando ele começa a oscilar, seja por uso de anticoncepcional, estresse, excesso de exercício ou simplesmente pela idade, o impacto é imediato. A pele afina, perde brilho e começa a mostrar sinais que nenhum creme consegue corrigir sozinho. O cortisol, o hormônio do estresse, também entra aqui como vilão. Quando ele está constantemente alto, ele rouba nutrientes essenciais da pele e atrapalha a síntese de colágeno. Resultado: flacidez precoce, olheiras profundas, acne adulta e uma sensação constante de cara pesada. Tudo isso acontece mesmo com uma rotina de skincare impecável, porque o problema não está no que você passa, mas no que o seu corpo está sinalizando por dentro. É por isso que, em casos assim, eu não trato só a superfície. Eu peço exames hormonais, analiso o ciclo, verifico como está o eixo intestino-fígado e muitas vezes indico suplementação personalizada, como magnésio, vitamina D, 3 com K, 2, D, I, M ou maca peruana, sempre com orientação. Quando o sistema hormonal volta ao eixo, a pele responde, e responde rápido. Só que para manter esse equilíbrio a longo prazo, você precisa parar de agredir a sua pele com escolhas diárias erradas. E é exatamente sobre essa virada de chave que falo no último ponto. Tem uma hora em que a ficha cai. E é sempre parecida. A paciente chega cansada, frustrada, dizendo que já tentou de tudo. Mas quando a gente começa a conversar, o que eu vejo é um padrão de agressão disfarçada de cuidado. Produtos demais, alimentos inflamatórios, estresse não gerenciado, noites mal dormidas. Pequenas violências diárias que, somadas, acabam com a sua pele. E o mais cruel, isso tudo acontece achando que está se cuidando. Mas quando você para de atacar sua pele, quando você tira os excessos, reduz a inflamação, equilibra os hormônios e começa a oferecer os estímulos certos, o corpo entende. E ele responde. A pele ganha densidade, o contorno do rosto volta, a textura melhora. É como se ela suspirasse aliviada e dissesse, finalmente, agora sim. Porque a pele sabe se regenerar. Só que ela precisa de espaço, de direção, de consistência. Esse ponto de virada é o que eu mais valorizo no tratamento. Não é o ácido da moda, nem o procedimento novo. É o momento em que você escolhe parar de brigar com a sua pele e começa a trabalhar com ela, quando o cuidado deixa de ser reativo e vira intencional. A partir daí, o que acontece é a transformação de dentro para fora. Sustentável, visível e, o mais importante, natural. Muitas vezes, o rejuvenescimento vem mais da interrupção dos erros do que da adição de soluções.
Quando você remove o que te agride, o que te intoxica e o que te drena, o organismo começa a se reorganizar sozinho. A beleza reaparece não porque foi forçada, mas porque foi permitida. E esse é o maior segredo. E tudo isso começa com uma decisão: parar de se sabotar sem perceber. O maior anti-envelhecimento que existe é parar de cometer os erros certos. Sua pele não precisa de mais produtos, ela precisa de menos sabotagens. Quando você entende isso, a juventude deixa de ser uma ilusão e vira resultado.